as nações, melhor dizendo, é menos do que nada. Então, este é o homem sem Jesus, sem a graça de Deus. Você tem a graça comum, que sustenta toda a sociedade, até mesmo o homem ímpio, quando Deus põe freios nele. E você tem o que nós chamamos de uma graça especial para aqueles que são do Senhor Jesus, e esses, então, vivem derrotando a si mesmo no propósito do nosso Deus. Hoje nós vamos iniciar, então, o nosso segundo módulo, e vamos iniciar um longo período sobre quem é Deus. Lógico que nós vamos ficar muito aquém, vamos caminhar apenas naquilo que Ele se revelou, e ainda assim não alcançamos tudo, né? Até porque Ele se revelou nas Escrituras Sagradas, e a palavra de Deus, ela é viva, e nós temos que sempre aprender, e aprenderemos, conheceremos o Senhor eternamente. Nem mesmo na eternidade nós chegaremos a um ponto de dizer: agora conhecemos o Senhor plenamente. Até porque Deus é infinito. Se Ele é infinito, significa que nós não conheceremos plenamente, nem mesmo na eternidade. Estaremos disponibilizando o primeiro módulo em PDF, caso alguém queira. Vamos fazer algumas apostilas para o nosso discipulado ser repetido em outros momentos também. Nós vamos juntar as aulas e vamos colocar em PDF, fazer apostilas, para quem desejar depois também adquirir. Nós vamos usar hoje dois textos, mas assim, o texto que vai ser usado sempre, 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 está em Êxodo capítulo 3, os versículos 13 e 14. Êxodo 3, 13 e 14. É o chamado de Moisés. Moisés tem duas caminhadas interessantes. Ele fica por 40 anos sendo criado dentro do palácio do Egito, aprendendo todas as coisas ali, ciências, a própria língua, de forma totalmente diferenciada dos hebreus. E depois ele é mandado para o deserto, mais 40 anos. E o reverendo Ronaldo Lidório usa uma expressão muito interessante, que depois de 40 anos no Egito, o Moisés pensou que estava preparado para libertar o povo e matou um egípcio, e Deus disse: você está achando que está preparado? Então você não está preparado. Quando ele foi para o deserto, ficou 40 anos, e Deus apareceu a ele, o chamou, e ele disse: não posso ir. Aí Deus disse: agora sim, você está preparado. Vamos aqui para o nosso texto, então? Êxodo capítulo 3, 13 e 14. Leiam comigo, por gentileza, em voz audível. Leiamos. Disse Moisés a Deus: eis que quando eu vier aos filhos de Israel e lhes disser: o Deus de vossos pais me enviou a vós outros, e eles me perguntarem: qual é o seu nome? Que lhes direi? Disse Deus a Moisés: eu sou o que sou. Disse mais: assim dirás aos filhos de Israel: eu sou, me enviou a vós outros. Muito bem, queridos irmãos, nós precisamos, além do que nós já oramos, orar ainda muito mais, para a gente entender um pouquinho da grandeza desse Deus. Deus maravilhoso, o único. E nós vamos mostrar isso em várias aulas. Então eu queria que você não perdesse dentro da possibilidade e ainda trouxesse aqueles irmãos que, podendo, não estão presentes, para que cresçam, porque depois de olharmos quem somos e olharmos quem Deus é, tenho certeza que o seu coração será tomado por temor e tremor diante desse Deus maravilhoso. Como nós já dissemos, Moisés está no deserto agora, e no deserto ele recebe o chamado de Deus na sarça, e a sarça ardia, mas não se consumia, e de repente ele se aproxima e Deus manda tirar-lhe as sandálias, pois a terra era santa por causa do santo que ali estava. Aproximar-se do santo tinha que ser realmente com muito temor e tremor. E quando o Senhor manda voltar ao Egito para tirar de lá os que ali estavam, ele vai fazer alguns questionamentos saudáveis. Por exemplo, o que eu vou falar? Qual é o Deus que me mandou? Como que eu vou convencer esse povo? E é aí que no versículo 14 Deus diz: eu sou o que sou. A grandeza disso aqui que envolve nesse termo Yahvé
envolve uma questão relacionada ao pacto de Deus com o seu povo. Envolve um compromisso de Deus daquilo que ele assumiu na eternidade, depois com Abraão, e dentro da aliança que ele fez. Esse eu sou revela um Deus que não tem início, um Deus que não foi criado e, ao mesmo tempo que sendo único, é um Deus que se relaciona dentro de uma aliança, dentro de um pacto. E é isso que nós vamos estudar. Hoje eu vou passar aqui fazendo quase que uma introdução, mostrando alguns aspectos importantes sobre Deus, e vamos detalhar isso em muito mais estudos sobre o nosso Senhor, o nosso Deus. Bom, vamos ler também esse texto, já está até na tela, você pode ler comigo, Deuteronômio 6, 4 e 5, vamos ler? Ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua força. Aqui ele está agora, Moisés está no momento próximo da sua morte para chegar já está avistando a terra, só falta atravessar o rio Jordão, mas ele não vai. A boa notícia é que ele não é um super-homem, é pecador também. Eu fico a imaginar, né, se Moisés tivesse ido até o fim, talvez a gente estaria levantando alguma estátua de Moisés. Mas Deus prova que até Moisés, o homem que falava com ele com maior intimidade, que nós já vimos, este homem também pecou. E o Senhor agora o manda repetir todas as informações, todos os estatutos, toda a lei estabelecida com os seus estatutos. E aqui ele está com uma nova geração, porque dos que saíram do Egito, exceto Josué e Calebe, morreram. Todos, exceto Josué e Calebe. E agora essa nova geração não conhecia esse Deus como os demais conheciam, não tinham aprendido a respeito da sua capacidade, da sua autoridade, e faltava muitas informações, e essas informações para a obediência do povo, principalmente informações para a nova terra. E é em Deuteronômio que ele repete então essa lei, e já começa aqui no capítulo 6 dizendo qual deveria ser a postura dentro da terra. E a primeira coisa que ele coloca é justamente essa: ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor, é o único Senhor. E essa expressão, ela tem um sentido pedagógico, porque para onde eles estão indo, as terras têm pessoas idólatras, que tinham seus ídolos feitos deuses, ou colocados como se fossem deuses. E estes ídolos também davam algumas vitórias, não que eles dessem, mas era atribuído a eles pelos seus seguidores, pelos seus idólatras, dentro de vitórias alcançadas. E o povo agora é chamado a pensar o seguinte: você vai entrar numa terra onde há muitos ídolos, e vocês têm que saber que eu sou o único Senhor, e que você não só precisa saber isso, mas você precisa me amar completamente, sobre todas as coisas. Então, esses dois princípios estabelecidos para que haja um conhecimento, haja no seu intelecto a informação de que não há outro, só há um Deus. E a segunda informação é que esse Deus deve ser amado sobre todas as coisas, e inclui a nós mesmos, E a partir disso, eu preciso trabalhar uma definição dada pela Constituição de Fé de Westminster, que
trabalha alguns detalhes riquíssimos. Eu não estabeleci aqui os textos, mas para cada afirmação que nós faremos aqui, tem um texto específico. Então, não é uma coisa criada pela Assembleia de Westminster. Não são os teólogos e os civis que ali estavam que criaram isso numa interpretação de vontade. Mas para cada afirmação tem um texto. Como eu disse, não coloquei o texto aqui, mas se você falar comigo assim, eu gostaria de receber com os textos, eu vou providenciar para você também, ok? Vamos então para a definição? Por gentileza, vamos ler toda a definição para a gente conversar um pouquinho sobre isso aqui. Vamos ler? Há um só Deus, vivo e verdadeiro, o qual é infinito em seu ser e perfeição, um Espírito puríssimo, invisível, sem corpo, membros ou paixões, imutável, imenso, eterno, incompreensível, onipotente, sapientíssimo, santíssimo, soberano, absoluto, operando todas as coisas segundo o conselho de sua própria imutável e justíssima vontade, para a sua própria glória, amantíssimo, gracioso, misericordioso, longânimo, riquíssimo em bondade e verdade, perdoando a iniquidade, da transgressão e o pecado. É o galardoador daqueles que diligentemente o buscam, e, sobretudo, justíssimo e muito terrível em seus juízos, pois odeia todo pecado e de modo nenhum inocenta o culpado. Confissão de Fé de Westminster, capítulo 2, seção 2. Quando você pensa nisso que você leu aqui, e isso tudo documentado com versículos bíblicos, já traz para o nosso coração uma realidade de quem é Deus, daquilo que Deus se revelou, na verdade, parte daquilo que Ele é, porque é como Ele se revelou aos homens. E dentro daquilo que nós acabamos de ler, ainda, com certeza, falta muita coisa. Por que falta muita coisa? Porque nós não conseguimos nunca, nem mesmo chegar perto da plenitude daquilo que é o nosso Senhor, o nosso Deus. E é por isso que eu fiz um convite especial nessa semana para que os irmãos da igreja estejam presentes. Vamos fazer isso mais vezes, chamar os demais, porque o que nós trataremos aqui certamente mudará o coração daquele que é mais crente, mais santo que possa ser da igreja. Tenho certeza que haverá um temor muito grande no seu coração diante desse Deus. Quando nós olhamos para as outras aulas, as aulas passadas, a respeito de quem somos, e agora olhar quem é Deus. E aí você ter esse relacionamento com esse Deus. E dentro daquilo que foi apresentado, você tem muitos aspectos aqui tratados, como a questão da criação, ou da existência, da criação de todas as coisas, da sustentação de todas as coisas, da salvação, do relacionamento e do juízo também. Porque Deus, Ele não inocenta o culpado. Deus é justo e misericordioso ao mesmo tempo. Nós já estudamos aqui na igreja a respeito disso. Deus é o único que consegue ser duas coisas ilógicas entre si. Porque justiça e misericórdia não podem caminhar juntas. A misericórdia, ela afasta a justiça. Porque a justiça é dar aquilo que a pessoa merece. A misericórdia é não dar aquilo que a pessoa merece. Então, se a justiça é dar o que a pessoa merece, então a misericórdia está contrária, porque ela não vai dar o que a pessoa merece. Só que Deus é o único que consegue ser justo e misericordioso ao mesmo tempo. Ele usa de justiça e ao mesmo tempo com misericórdia. E isso tudo é realizado dentro do plano da redenção, que será, então, o nosso terceiro módulo. Vamos adiantar um pouquinho aqui. Deus possui em si
e de si mesmo toda a vida. O que você entende por isso? Por favor, pode falar. Deus possui em si e de si mesmo toda a vida. Oi? A causa não causada? A causa não causada. O que quer dizer isso de forma mais simples? Ele não tem necessidade de algo além dele. Deus veio à existência? Não. É por isso que algumas pessoas ficam assustadas quando alguns outros dizem assim: Deus não existe, Deus é. Quando ele está falando que Deus não existe, ele está dizendo que Deus não veio à existência, de eternidade a eternidade. Por isso, eles acham melhor afirmar: Deus é. Então, Deus possui. Veja bem, os teólogos pensaram muito bem, eu estou apenas interpretando, esse texto aqui é uma pequena interpretação, um resumozinho daquilo que nós lemos. Os teólogos estavam pensando o seguinte: Deus não foi tornado, Ele não se tornou, Ele possui em si mesmo e de si mesmo. É autoexistente. Deus é autoexistente. Sendo autossuficiente. Isso aqui me leva para reafirmar com vocês que se toda a humanidade viesse agora a quedar-se aos pés do Senhor e glorificá-lo, sem exceção, todos, alteraria a glória de Deus, ele seria mais glorioso? Não, a glória de Deus é imutável, nós não conseguimos mudar a glória de Deus. Ele seria mais glorificado pela sociedade, pelos homens, mas ele seria o mesmo Deus. Deus nos livre disso. Mas se nós, toda a humanidade, negasse o Senhor, isso diminuiria a glória dele? Também não. Deus, ele não precisa de você nem de mim. Deus não precisa da sua criação. Deus é autossuficiente em si mesmo e para si mesmo. E aqui já entra uma coisa muito importante, é que tudo aquilo que Deus realizou, idealizou, colocou no seu papel como projeto, e eu entendo que o livro é escrito por dentro e por fora, selado com 7 selos, é justamente toda a história que Deus escreveu para ser desenvolvida desde a criação até a consumação, e que Cristo foi o único que abriu esse selo. É justamente este plano que Deus fez, que Deus escreveu, e tudo isso redunda e é para que Ele seja reconhecido e glorificado em todas as coisas. Eu vou fazer uma afirmação aqui para você e não se assuste. A justiça de Deus, e aí vou usar uma redundância, me perdoem aí os amantes do português, mas é tão perfeita, que não existe tão perfeita, né? Ou é perfeita ou não, né? Mas para Deus pode falar, né? É perfeitíssima ao ponto de, quando os ímpios a receberem, eles próprios terão que exaltar essa justiça, porque não haverá nenhuma pontinha, nenhuma vírgula colocada, nenhum erro de português, como saiu uma sentença de um grande juiz aí esses dias, com um erro de português, ao invés de colocar mas, ele colocou mais, e colocou lá umas vírgulas, não podia lá, uma coisa assim. Não, nem vírgula. O inimigo não terá nenhuma vírgula para questionar a justiça de Deus. E então ele tem isso para
que nele e para ele sejam todas as coisas. É por isso que Paulo escreve aos Romanos, capítulo 11, versículo 33 a 36, que nós cantamos: ó profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus. Quão insondáveis são os seus juízos, quão inescrutáveis os seus caminhos. Quem conheceu a mente do Senhor, ou quem foi o seu conselheiro? Ou quem primeiro deu a ele para que lhe venha a ser restituído? Porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. São todas as coisas. Isso quer dizer então que Deus é a causa não causada, o Criador não criado, de quem todas as coisas vieram à existência e são, pelo poder de sua palavra, governadas, sustentadas e dominadas. Isso aqui é muito, 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 muito importante. Deixa eu falar para vocês uma coisa. A gente não tem noção. Mas já imaginaram se o sol parasse, ou apagasse por 3 segundos? Todos morreríamos congelados. Se o sol apagasse. Deus mantém o sol aceso desde a sua criação. E isto pelo poder da sua palavra, na sua ordenação. Deixa eu dizer uma coisa para você: palavra não tem poder, exceto a palavra de Deus. Você pode ter reações sob afirmações, mas não é a palavra que tem poder, é você que pode ser fraco ou motivado, mas não é o poder da palavra. Poder da palavra tem o Senhor. Você pode chegar para o médico e falar assim: não vou tomar, eu estou curado, estou curado, estou curado, estou curado, não, eu estou curado, estou curado. Você vai ficar curado? A não ser que Deus queira, porque se Deus mandar, você vai. Então quem tem poder é você ou Deus? Eu vou passar ali em Campo Grande, ver uma casa bonita e falar assim: essa casa é minha, essa casa é minha, eu decreto que essa casa é minha. Ela vai ser minha? Não trabalha para ver não, se você vai ter dinheiro para você comprar. Não vai. Agora, se Deus falar assim, dá essa casa para ele, o cara vai fazer igual aquela vaca que saiu com o bezerro preso e saindo, berrando por causa do bezerro e indo embora. Agora, se Deus mandar, faz. Se Deus mandar sair, o demônio sai. Se Deus mandar a enfermidade desaparecer, ela desaparece. Se Ele cortar a linha da sua vida, você morre. Então, a palavra de Deus, sim, ela tem poder, porque Ele domina, Ele sustenta todas as coisas. Sabe, seguindo aqui uma linha de raciocínio do nosso irmão John Piper, sabe aquela poeirinha que é invisível aos olhos e que você, no raio solar, que você bate no sofá ou na cama, que tem um raio solar, e você vê ela subir só no raio solar, fora dele você não consegue ver? O movimento de cada um daquilo é por ordenação do Senhor. O vento, seja tempestade, seja brisa, é por ordenação da palavra do Senhor. Então, todas as coisas funcionam no poder da palavra de Deus. Então, Ele governa, Ele sustenta e Ele domina. Quer um exemplo aqui? O que Satanás falou para Deus quando Deus falou sobre Jó? Deus disse a Jó, olha o que ele disse: observaste meu servo Jó, homem íntegro, reto, temente a Deus e desvia do mal. O que Satanás falou para Deus? Mas é claro. O que ele falou? Tem uma cerca de espinhos para ninguém chegar nele. A tua mão está sobre ele. O que isso significa? Por que Satanás viu a cerca ali? Porque já tinha tentado. Ele já tinha sido impedido pela cerca que o Senhor tinha colocado. E o Senhor disse: agora pode. Ele entra. Então o Senhor domina todas as coisas, inclusive aquilo de ruim que você mesmo não gosta mesmo e que acontece com você.
Deus tem o domínio de todas as coisas. Ele é a causa não causada e o dominador de todas as coisas. Só que nós temos um conhecimento ainda limitado. E o teremos eternamente, mas agora mais limitado. Porque Deus se revelou o que Ele quis se revelar a nós, Ele se revelou nas Escrituras Sagradas. A Bíblia Sagrada é a única regra de fé e prática. Eu vou fazer uma outra afirmação aqui, por favor, me entendam. Nós temos a igreja protestante nasceu porque uma das razões era por causa das fontes estabelecidas pela Igreja Apostólica, a Igreja Católica Apostólica Romana, ICAR, para estabelecer que a revelação era as Escrituras Sagradas e a tradição. Aí os protestantes disseram, não, a Bíblia Sagrada é a única regra de fé e prática, é a única fonte de revelação de Deus. Aí você tem, depois, os protestantes deixaram de protestar, viraram evangélico, mais chique, gospel. Eu sou evangélico. Sou evangélico. Não protestamos mais. Acho que a igreja vive mais o politicamente correto. Se alguém começa a pregar muito contra o pecado, logo haverá críticas, ainda que o texto da Bíblia está dizendo. Pode ficar tranquilo que isso acontece, né? Acontece. Como a igreja deixou de ser protestante, nasceu uma outra heresia, que vem muito com o lado neopentecostal, que é a revelação ao lado das Escrituras Sagradas. E aí é pior do que a tradição, porque a tradição é uma só, agora as revelações cada um tem a sua. Deus me falou, não, Deus me falou, não, Deus me falou, Deus me falou. Olha, eu já ouvi o absurdo de alguém falar que era para fazer determinada coisa porque tinha um grupo de 7 irmãos, para 4 Deus falou positivo e para 3 negativo. Então 4-3 ganhou o positivo. Então se fosse assim era para disciplinar os outros 3, porque eles estavam contrários à palavra de Deus, falsos profetas. O que eu quero dizer é que não dá para você colocar revelações junto com as Escrituras Sagradas. Elas são a única regra de fé e prática. Assim sendo, toda a experiência que eu tenho de Deus pode ser de Deus ou não. Como é que eu sei que é de Deus? Buscando-a e passando pela peneira das Escrituras Sagradas. Está ali? Se está ali, ok. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. Cuidado. Ontem nós estudávamos no nosso PG, lá de cima, a respeito da perseguição da igreja. E nos deparamos ali com aquele texto quando Simão, o mágico, abraça a fé, não se converte, ele abraça a fé. E quando ele vê Pedro orando e o Espírito Santo desce sobre os samaritanos, ele diz o seguinte: eu pago para ter esse dom. Só que se você observar, o texto de Atos 8 nos diz que ele era tido como um homem de Deus, o grande poder de Deus. E era um mágico. Não tinha nada de Deus. A gente tem que ter cuidado, por isso as Escrituras Sagradas são a única regra de fé e prática. Tudo que eu falar para vocês, vocês precisam correr para as Escrituras para saber se são bíblicas ou não, e dentro do seu contexto total. Então, por isso é necessário que você entenda. Então, como ele se revela nas Escrituras Sagradas, e eu posso provar isso porque Hebreus capítulo
1, versículo 1, fala que Deus outrora falou de muitas formas, de muitas maneiras aos pais pelos profetas. Nos últimos dias nos falou pelo Filho. O Filho é a palavra de Deus. E como é que nós provamos isso? Ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Depois, ele orando ao Pai, ele disse assim: santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Bom, se a tua palavra é a verdade e eu sou a verdade, então eu sou a palavra. Quer mais? Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Salmo 119, 105. E ele diz: eu sou a luz do mundo. Se a palavra é a luz, Jesus é a luz, Jesus é a própria palavra de Deus. Então ele se revela nas Escrituras Sagradas. Jesus é a revelação plena que Deus quer para nós. Deus não quer adivinhos de futuro, a não ser que haja um propósito específico, com um objetivo específico. Estas revelações que, quando acontece alguma coisa, Deus tinha me falado antes que ia acontecer, mas qual o objetivo disso? Vai ter tribulação na sua casa, mas qual o objetivo disso? Deus me mostrou que vai ter uma tribulação na sua casa, mas qual o objetivo? É para você parar de pecar? É por causa do pecado? Qual o sentido disso? Tem que ter um sentido. Então você vai para as Escrituras Sagradas. E como nós somos limitados, então também o nosso conhecimento de Deus é limitado. Ok? Podemos seguir? Então vamos lá. Isso aqui é a próxima aula. Isso aqui é a próxima aula. A Santíssima Trindade. Nós vamos só lê-la aqui, mas na próxima quarta-feira nós vamos estudar um pouquinho sobre ela. Na unidade, vamos ler comigo? Na unidade eu não vou entrar nos detalhes aqui, mas isso aqui a gente vai trabalhar um pouquinho na próxima quarta-feira. Então, se você quer aprender um pouquinho sobre a Santíssima Trindade, venha. Mas o objetivo aqui é um só Deus em 3 pessoas, iguais em substância, poder, glória e eternidade. Deus se revela através dos seus atributos. E, na verdade, os atributos de Deus, eles são as propriedades de sua natureza autoexistente. Eles são divididos em atributos incomunicáveis e atributos comunicáveis. A gente vai trabalhar cada atributo deste em vários estudos também. Mas grave isso, o que é um atributo? São as propriedades da natureza autoexistente de Deus. Os atributos incomunicáveis, leiam por favor. São aqueles que mostram a Deus absolutamente grande e majestoso, que não são compartilhados com os homens, pertencem somente a Deus. São atributos que se referem às características intrínsecas inerentes à natureza de Deus. E aí nós colocamos o etc. Por que tem mais? Então, só colocamos para a gente pensar um pouquinho. Por que ele é incomunicável? É aquilo que está dentro, que é como Deus absoluto. É o absoluto de Deus. Isso são os incomunicáveis. É que ele não compartilha, no sentido de que você também é um aqui na terra. Por exemplo, você é onipotente?
Não, você não é onipotente. Você é chamado a ser onipotente? Não, você não é chamado a ser onipotente. Você é onipresente? Não, você não é chamado a ser onipresente. Então, Deus é, e dentro da sua natureza, Ele é tudo isso. Então, aquilo que diz respeito somente a Deus, não diz respeito à sua vontade moral. Os atributos incomunicáveis são aqueles que não diz respeito à essência de Deus e não à sua vontade moral. Os atributos comunicáveis, podem ler. São os que de alguma forma são comunicados, compartilhados conosco e também são reflexo do caráter de Deus e podem ser experimentados pelo homem. Podemos citar amor, bondade, misericórdia, graça, paciência, sabedoria e justiça. Essas qualidades em nossa vida refletem o caráter de Deus. Isso vem de Deus ao nosso coração. Não nascemos com elas. É importante que a gente entenda estas coisas. Algumas coisas Deus tem para Ele mesmo porque é Ele, a sua essência. E algumas outras coisas Ele não só também o é, mas Ele compartilha, chamando o seu povo para se tornar aquilo que Ele é. E à medida que nós exercitamos esses atributos de Deus, que são comunicáveis, então eu vou revelando a glória de Deus. Quando você age pacientemente com alguém, então você está revelando o caráter de Deus na sua vida, a glória de Deus na sua vida. Quando você é bondoso para com alguém, quando você age com sabedoria, com justiça, então você está revelando aquilo que Deus colocou em você. Então não é uma questão relacionada a um talento que você nasce com ele. Você não nasce com ele. Deus coloca em você. Eu vou citar um exemplo disso. Uma criança, um bebê, que muitas pessoas pensam ser puras e que não são puras. Não são puras por quê? Porque para serem purificadas, Deus precisa exercer nelas o ato da purificação, porque elas nascem corrompidas. Bebês, logo em seguida, começam a pegar birra, bater no rosto da mãe, até mamando costumam morder no seio da mãe, diz não para os outros, bate nos outros. E eu gostei de uma informação, e é isso que acontece, se tem dois amiguinhos brincando, e o seu filho começa a pegar uma birra. Aí você quer amenizar aquilo, você pega um brinquedo dele e entrega para ele. Normalmente ele vai jogar o brinquedo fora porque ele está nervoso. Aí joga o brinquedo fora. Se na mesma hora você pegar aquele brinquedo e dar para o coleguinha, o que ele faz? Toma. Ele toma. Por quê? Porque é uma natureza pecaminosa e corrompida. Sendo então a natureza corrompida, a única maneira de você desenvolver essas qualidades aqui estabelecidas é se Deus colocar em você. E Deus coloca naqueles que Ele quer para que Ele seja reconhecido como o Deus glorioso. Alguma pergunta? Está tudo ok? Deu para entender? Você tem noção do Deus que você serve? Do tamanho do Deus que você serve? Tem noção? E você como está servindo esse Deus? Vamos para a nossa conclusão então. Diante das informações de Deus reveladas a nós, por Ele mesmo, nas Escrituras Sagradas, somos tomados por uma emoção temerosa e doce, que nos motiva a uma vida santa,
e dedicada ao Senhor para a sua glória. Eu preciso, dentro desse encerramento, dessa conclusão, eu preciso apenas fazer algumas aplicações para a nossa vida. Eu dei uma aula geral, eu fiz um apanhado, por isso até usei poucos textos bíblicos, mas o objetivo aqui é o que nós vamos ver da agora até bem distante de tempo a respeito de Deus, sendo na próxima quarta-feira sobre a Trindade, e depois vários outros atributos que nós vamos trabalhar, ou vários atributos que vamos trabalhar aqui juntos para a gente ter mais. Mas a questão justamente é essa. O que nós acabamos de ler, principalmente naquela declaração da Confissão de Fé de Westminster. Quem é Deus? À luz das Escrituras Sagradas. O que isso promove no meu coração? Qual o resultado disso na minha vida? Como eu tenho lidado com isso? Porque parece que às vezes tratamos Deus como se Ele fosse um servo. Parece que Deus está, vou usar uma palavra aqui lá de Minas, então por favor não me compreendam mal. Está doidinho para que você aceite Ele. Deus está doidinho que você obedeça a Ele. Como se Deus precisasse da sua mão levantada, ou da sua palavra de adoração. Como se Deus precisasse de reconhecimento. As pessoas, sim, necessitam de confirmação, por isso ficam postando e querendo que as pessoas confirmem aquilo que eles estão fazendo. Começou a ir para a academia, começa a postar foto da academia. Vai para o restaurante, posta foto do restaurante. Vai dormir, posta foto do dormir. Vai estudar, posta foto do estudo. Faz alguma coisa, posta foto daquilo. Como uma necessidade de que alguém comece a clicar, joinha, e lhe dê comentários para confirmar. E aí isso às vezes não é a minha vida. Mas eu preciso viver isso para que Juan e Thalita me aplaudam. Eu preciso viver isso para que os outros... está todo mundo gostando de azul. Então tem que gostar de azul também. A onda agora, a moda agora é vestir azul. Então vou comprar um terno azul para mim, porque está todo mundo vestindo azul. A onda agora é calça da perna apertada. Eu tenho que usar calça da perna apertada, porque se eu não usar, as pessoas vão falar que eu sou antiquado. E a gente começa a viver para os outros. Para os outros. E não para a gente mesmo. A grande questão é, por que querer ser confirmado pelos outros e estar diante de Deus, único, todo-poderoso, que pode tirar aqui e agora tudo que você tem, inclusive a sua vida, mas escolheu enviar seu filho para que você fosse reconciliado com Ele e mantém um relacionamento com você, não uma coisa utópica, mas de uma experiência verdadeira, de você ter a certeza, convicção, de que Deus está respondendo a sua oração, respondendo e tirando a sua dúvida, corrigindo. Quantas vezes você está na igreja, você está em casa, você está em algum lugar, e alguém cita um texto bíblico, e você fala, esse texto bíblico para mim, está me corrigindo, ou está me consolando. É esse Deus que interage, mas só que Deus não fica atrás de você assim, por favor, me aceita. Por favor, seja mais santo, seja santo, é uma ordem, mas Deus não precisa, Ele quer que você seja santo, mas Ele não precisa, Ele não é dependente disso. Então o que Deus tem a ver com o nosso modo de vida? Qual temor eu tenho de verdade? Eu mantive até aquele coração lá em chamas, porque esse é o meu lema,
Eu quero o avivamento. Eu quero o avivamento e eu não quero saber do avivamento, não. Eu quero experimentar o avivamento, eu quero passar para o avivamento, eu quero estar no avivamento. E ontem, no nosso estudo lá, eu disse assim, o dia que aquele templo de Nova Brasília, Presbiteriano Nova Brasília, estiver superlotado de pessoas que vão lá só por causa de Jesus, aí eu posso morrer, meu ministério encerrou. E eu estou falando, né? Deus é que sabe, mas eu estou falando, eu morro feliz. Se a partir de hoje, quarta-feira que vem, o número dobrar, e as pessoas falam assim, eu estou aqui por causa de Jesus. Ah, o fulano me frustrou, mas eu estou aqui por causa de Jesus, então perdoa, eu estou aqui por causa de Jesus. Aí eu posso falar, não, agora o senhor já pode me recolher. É isto que eu estou querendo para mim e quero para a igreja diante dessa apresentação inicial de quem é Deus. Já percebeu o que vem para frente? É só preparar aí o coração, porque vem muita coisa revelatória aqui, tá? Daqui. Que já foi revelado, está aqui. Mas com iluminação especial do Espírito, para nos fazer entender. Porque Cristo tem nele, ele é a fonte de toda a sabedoria e conhecimento. E elas estão ocultas no Senhor Jesus. Eu posso aprender mais disso. Ok? Quarta-feira que vem, a gente vai falar um pouquinho sobre Trindade. E depois vamos começar, então, a trabalhar um pouco mais sobre a questão dos atributos de Deus. Fechado? Como diz o diácono Floriano, fechado? Fechou?